Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre a importância dos estudos das obras de André Luiz para a ciência espírita. Olá, sejam bem-vindos à TV Mundo Maior. Esse é o nosso programa Ciência e Espiritualidade, trazendo hoje mais uma vez a doutora Marlene para falar sobre a obra do André Luiz. Então, hoje nós temos um programa bastante especial, porque desde 1943, quando iniciou-se esse trabalho com o médium Chico Xavier e André Luiz, a gente tem um cabedal de informações gigantesco. E informações que, para os menos avisados, às vezes podem parecer fantasiosas. Aliás, pareciam bastante fantasiosas na época em que foram escritas, né? Se a gente for pegar O Nosso Lar, que foi o primeiro livro que o Chico psicografou do André, ele trazia uma realidade que era bastante fictícia e que hoje é contextualizada no nosso dia a dia, não é mesmo? E a doutora Marlene é a pessoa que eu conheço que tem o maior conhecimento da obra de André Luiz. E ela vai vir hoje falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Vamos à entrevista. Para abordar esse tema, estou com a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e também da Associação Médico Espírita Internacional. Bom, doutora Marlene, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Joana, pelo convite. A senhora já à frente há tantos anos, né, dos estudos médicos espíritas aqui no Brasil e também levando agora para o exterior, né? A gente vê o quão importante são as obras de André Luiz para a ciência espírita. Acredito que muitas pessoas, primeiramente, têm o início, né, têm o contato através de Nosso Lar, se não o livro, o filme, né, que foi recentemente lançado. E por que essa obra, as obras, né, de André Luiz, todos os livros, chamam tanta atenção da comunidade médica e de profissionais de saúde? Porque cada vez mais nós estamos notando a importância das revelações que o André Luiz fez. E foram, assim, inúmeras, né? E a cada dia a gente se surpreende mais. Ele começou em 1943, com o prefácio de Emmanuel, portanto o livro já estava concluído, Nosso Lar, falando sobre o pensamento. E já ali a gente tem um início das propriedades do pensamento que ele iria desenvolver ao longo da série, né? O emaranhamento, por exemplo, que é um estado quântico, ele já começa a abordar em Nosso Lar. E depois ele tem, assim, nos dá uma ampla visão do pensamento, por exemplo, né, em ação e reação, né, com dados assim importantíssimos. E ao longo da série você vai tendo explicações cada vez mais complexas sobre um determinado assunto. Veja bem, eu puxei um gancho falando do pensamento, mas colocando-o como partícula e como onda, né? E ondas eletromagnéticas e ondas além da velocidade da luz e como que o sentimento entra na formação dessas ondas. Então, é realmente uma informação muito detalhada quando a gente tem olhos de ver, né? E também toda essa questão da complexidade do ser humano, porque a medicina do corpo nos leva a analisar somente a parte orgânica. No entanto, André Luiz devassa por completo, né, essa complexidade, corpos sutis, né, corpo físico, alma, e o espírito na direção disso tudo. A alma, que é o espírito encarnado, né? Então, durante toda a coleção, você vai recebendo subsídios para compreender como é o espírito encarnado. E, portanto, você vai tirando conclusões
muito ampliadas do que seja saúde. E como você deve atuar para levar a uma saúde perfeita, que é algo que não se obtém em uma única encarnação, mas, segundo a definição de Emmanuel, da saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, são várias encarnações. O espírito é que comanda tudo, né? Ele é prioritário em tudo. Então, essa complexidade é bem analisada por André Luiz, não é? Mas, mais que isso, ele nos permite ver a atuação perispírito, corpo físico, quer dizer, a integração da atuação do espírito sobre a matéria, descendo até o citoplasma, indo de encontro àquilo que ele denomina, né, como os bióforos, entre eles as mitocôndrias, por exemplo, mostrando a atuação dessas mitocôndrias no citoplasma da célula, mostrando como que o espírito atua dentro desse citoplasma e também atua sobre o núcleo, né? Então, essa integração alma, perispírito, corpo físico, é bem delineada por ele, nos dá informações absolutamente reveladoras, porque nós não temos nada sobre este assunto em lugar nenhum, né? Então, à medida que a ciência médica vai prosseguindo, nós vamos constatando que essas revelações estão up to date, quer dizer, exatamente aquilo que eles estão chegando à conclusão 50 anos depois, ou mais de 50 anos, por exemplo, depois de Evolução em Dois Mundos, que é uma obra monumental do ponto de vista científico, e que nos traz detalhes impressionantes da atuação do espírito sobre a matéria, né? Certo. A gente vai continuar então falando um pouquinho mais, né, até dessa contextualização no nosso próximo bloco. Voltamos já já.